Boa tarde a todos os irmãos, encarnados, desencarnados. É um prazer estarmos aqui nessa casa de Francisco, né? Irmã da nossa casa Fabiano de Cristo. Então, é sempre um prazer, além do fato de reencontrarmos pessoas amigas e tão carinhosas. Nós vamos falar hoje sobre o Consolador Prometido. E nós temos, né, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala sobre o Cristo, né, que foi o nosso Consolador, que nos auxiliou, que nos deu uma trajetória de exemplos vividos no nosso plano físico, né? Mostrando a capacidade humana que nós também possuímos, como ele possuiu, de poder enfrentar as adversidades do dia a dia. Porém, com toda a sua vivência, com todos os seus exemplos, ele não conseguiu, digamos assim, explicar muitas coisas que precisariam ser elucidadas, clareadas para a mente humana, né? Porque nós somos um povo muito jovem, muito cheio de pecados, de indecisões, de erros, como é comum da criança, do adolescente, do jovem, né? Experimentando a vida, cometer seus erros. E nós somos esses espíritos, ainda muito crianças, alguns adolescentes, outros já jovens, mas ainda muito rebeldes e necessitados de mais esclarecimento. Pois muito bem, no capítulo 6 do nosso Evangelho, nós temos no item 3 seguinte colocação sobre o que é o Consolador Prometido, ou quem é, né? Alguns esperavam uma pessoa, um novo Cristo junto de nós. E olha o que nos é dito: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde perceber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e no 26. Então, além da doutrina espírita, né, nós temos o Evangelho segundo João, que nos traz essa confirmação de que Jesus, o nosso Cristo, nos prometeu esse Consolador. E já nos explicou, né, que
Primeiro, nós não conseguimos entender absolutamente tudo o que ele tinha a nos dizer. Então, nós precisaríamos de mais esclarecimento com o passar do tempo. E, em segundo lugar, que nós ainda não compreendíamos a questão de senti-lo, né? Mesmo sem vê-lo. Então, ele nos deixou dito: calma, que eu vos enviarei um consolador. E por que a palavra consolador? Porque, na verdade, o que pode nos consolar frente às dificuldades do dia a dia? Nada mais do que o entendimento do porquê de estarmos passando pelo que passamos. Ou o que nos consola também é termos a resposta de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Porque até então se falava sobre isso, mas eram formas muito abrangentes e indefinidas. Ninguém havia assumido, de fato, a certeza de podermos ter essas respostas. E a partir de quem nos vêm essas respostas? A partir do Espírito de verdade, que nada mais é do que o Mestre Jesus e todos os seus colaboradores do plano espiritual. Por isso nós não o vemos, mas podemos senti-lo. E ele vem, então, através da sua expressão pelos médiuns, que até então eram e não eram muito bem conhecidos, porque se acreditava, né, que quem ouvia vozes do além ou era bruxo ou era maluco, né? Tava meio doidinho da cabeça. Então, não havia até então também algo que realmente pudesse nos provar de que uma comunicação com aqueles que, na maioria das vezes e para a maioria das pessoas, não é visto e nem é ouvido. E aí vem Allan Kardec, que era um cientista, um pedagogo e que desconfia de umas coisas estranhas que estavam acontecendo, chamadas mesas falantes ou mesas girantes, e também a história, isso na França, né? E a história de umas irmãs, umas meninas que moravam nos Estados Unidos e que também falavam com uma casa, com uma parede. Ora, parede não fala, mesa não fala, até porque nem parede nem mesa possuem boca para falar. Também não possuem cérebro para pensar, né? E assim sendo, ou era truque, era enganação, ou havia alguma coisa que ainda não se sabia exatamente o que era. E foi então... Obrigada. E foi então que Kardec foi
avaliar, pela insistência de alguns amigos, o que acontecia com aquela mesa que falava. E ele estava certo de que ia encontrar, alguma coisa que fazia a mesa pular, a mesa vibrar e algum outro ventrílogo, alguma coisa que também, quem sabe, pudesse falar. E eis que ele vai, ele observa, ele procura encontrar algum truque e ele vê que não. A mesa era uma mesa, sem boca, sem cérebro, sem condições de pensar, falar ou agir por si própria. Se uma mesa não pode se erguer sozinha, se ela não pode flutuar, se ela não pode tremer por conta própria, alguma coisa ou alguém estava fazendo isso por ela e com ela. E aí, então, Kardec começa a provar que haveria, como há até hoje, uma inteligência que conseguia fazer tudo aquilo que a mesa transmitia. E depois, os médiuns, que traziam a comunicação ou verbal ou escrita de respostas a perguntas que ele mesmo, Kardec, organizava. E para provar que não era só respostas que alguém escrevia, num tempo em que não havia WhatsApp, ele fazia a mesma pergunta para médiuns que moravam distantes. E as respostas eram as mesmas. Até porque, tão somente quando ele tinha certeza e as respostas se encontravam, é que ele dava como verdadeiro aquilo que ele depois nos traz em todas as suas obras como resposta dos espíritos. Aí alguém pode até dizer, mas de certo um médium combinava com outro médium a resposta. Porém, não seria possível, porque nós temos que lembrar que isso aconteceu no século XIX, em meados do século XIX, 1850 e alguma coisa. Então, vejam que não havia essa facilidade de telefonar e dizer, fulano, se o Kardec te ligar, diz para ele que a resposta é essa, vamos dar a mesma resposta, vamos combinar. Não era assim, não tinha essa facilidade. As cartas demoravam muito tempo para chegar de um lugar ao outro. Então, ele recebeu, como Jesus nos prometeu, um espírito de verdade que trazia todas as respostas e que, disse a Kardec, o Consolador, que se chama Doutrina dos Espíritos. Não é a doutrina de Kardec, porque Kardec, com todo nosso agradecimento, ele foi um instrumento que se colocou na mão da espiritualidade para nos trazer todo esse conhecimento e nos fazer lembrar, como disse Jesus no seu tempo, de todos os ensinamentos dele. Porque nós somos meio preguiçosinhos,
e a gente às vezes esquece das lições que já nos foram dadas. Então nós precisamos de alguém que nos relembre e, ao mesmo tempo, que nos explique melhor essa coisa de passar por dificuldades, por sofrimentos, essa tal de reencarnação, que como alguns dizem, esse negócio de bate e volta, né? Vai no céu e volta para a terra, vai no céu e volta para a terra. O que é isso? Será que isso pode acontecer? E por que isso acontece? E aí, através dessas perguntas, dessas respostas, desses amigos da espiritualidade, nós começamos a relembrar todos os ensinamentos do Mestre vividos aqui no plano terreno, como também o esclarecimento maior, o entendimento da continuidade das nossas vidas, o reino do nosso Pai, que não é este, mas que também não significa ser algo sólido, material, mas sim o reinado de Deus é o quê? O do amor, o da paz, o da harmonia, né? O da fraternidade entre todos os seus filhos. Por isso, é chamado Reino de Deus. E ele só se estabelece quando nós aprendemos a compartilhar, dividir e multiplicar o amor. Através do primeiro ensinamento do Mestre, quando nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eles vêm, através de toda essa narrativa, nos mostrar, nos orientar de que maneira vamos conseguir alcançar esse nível de amor. Porque não é fácil. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. Ora, como é que a gente vai conseguir fazer isso? E por que eu vou ter que amar alguém que me ofende, alguém que me fere, alguém que é meu inimigo? Porque nós aprendemos, entre tantas outras coisas, que hoje nós somos vítimas, talvez, mas ontem nós já fomos os algozes. Nós fomos aquele que feriu, aquele que magoou, aquele que matou, enfim. Nós já cometemos muitos erros e por isso temos que entender que mesmo tendo esquecido, por enquanto, de muitas coisas que nós já fizemos, nos é dado a chance de recomeçarmos, tentando não fazer tudo de novo da maneira errada que um dia fizemos, mas vindo para recomeçar e tentar mais uma vez fazermos o mais certo. E através, então, dessa compreensão, nós nos sentimos consolados. Porque o consolo está em sabermos que Deus não usa da força contra nós mesmos. Ele usa do amor.
ele usa do tempo. Ele não diz, você tem 5 dias para resolver isso, ou você tem 5 anos, ou 5 vidas. Não. Como pai, ele não bota limite, ele mostra objetivos. O seu objetivo é de alcançar a felicidade plena. E o que é felicidade plena? É estarmos em equilíbrio perfeito, condição de amarmos a todos, sem distinção, sem diferença, seja o mais bondoso ao menos bondoso, seja ao mais próximo ou ao mais distante, emanarmos o mesmo sentimento de amor, de bem-querer. Então, para chegarmos lá, é que nós temos todas essas oportunidades do ir e vir, porque nós voltamos à nossa casa, que é o plano espiritual, nos aconselhamos com aqueles nossos entes queridos, nossos irmãos maiores, eles nos orientam e nós voltamos a essa escola chamada vida ou reencarnação para seguirmos o nosso aprendizado. Então, nós conseguimos, através de como Kardec e a espiritualidade nos mostraram, do raciocínio, do pensamento lógico, entender de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. E, além disso, nos sentimos consolados, nos sentimos abrigados, orientados, protegidos, porque temos todos os esclarecimentos, todas as receitas de como alcançarmos esse progresso. Uns levam mais tempo, outros um pouco menos, porque cada um tem a sua maneira de ir se melhorando. Jesus nos mostrou que nós temos todas as ferramentas para que esse aprendizado seja o melhor possível. Diríamos que hoje em dia seria como dizer, todos os alunos no Brasil, digamos assim, possuem um computador na sua casa e todos eles podem fazer a pesquisa e conseguir fazer os trabalhos, tudo que é necessário para o estudo. A gente sabe que não é bem assim. Primeiro porque, mesmo que todo mundo tivesse o seu computador, tem gente que nem sabe usar direito. Então, teria que aprender primeiro a usar o computador para depois poder aprender com as possibilidades que o computador nos traz. Outros já conhecem, já sabem como lidar com ele. E aí, vão mais rápido nesse aprendizado, utilizando essa ferramenta. Mas todos, um dia, saberão lidar com essas ferramentas. Alguns já sabem hoje,
Outros vão saber ainda amanhã, depois de amanhã, no próximo ano, dependendo das condições de cada um e da vontade própria de ir atrás desse aprendizado, né? Se não tem computador em casa, vai na biblioteca do colégio. Se a biblioteca do colégio não tem, vamos procurar um colega da mesma classe que tenha. Quer dizer, para aprender, tudo depende da nossa vontade. Porque às vezes a gente tem lá o melhor computador, mas a gente não está afim de aprender, né? A gente senta na frente do computador e vai fazer paciência ou joguinhos e deixa de aprender, deixa de assistir uma boa palestra, deixa de escutar um bom livro, deixa de se inspirar em bons exemplos para o aprendizado e crescimento. Então, Jesus fez isso igualmente com nós, com cada um de nós. Ele nos deu toda a bibliografia necessária para nós nos formarmos como espíritos de luz, de amor. Porém, cabe a cada um de nós querer e saber utilizar de todo esse conteúdo, que nos levará hoje ou amanhã, no sentido de um futuro, ao encontro do nosso Pai, ao encontro da felicidade verdadeira. Até lá, nos consolemos com o aprendizado que a doutrina dos Espíritos nos forneceu e nos fornece até hoje. No item 4, nós temos ainda, no Evangelho do capítulo 6, seguinte colocação: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, eles nos esclarecem, nos dão a verdadeira causa das consequências que vivemos aqui, nesse plano, onde nós viemos acertar, melhorar a nossa conduta. Como eu falei no início, de crianças, adolescentes ou jovens, ainda rebeldes, cheios de vontade, mas impulsivos,
e que às vezes tomam atitudes impensadas, como a gente costuma dizer, coloca os pés pelas mãos, cometem erros, porque é assim ainda que nós conseguimos aprender. É transformando os erros em futuros acertos. Então, o que se faz necessário é apreciar, é aceitar aquele que Jesus, através do nosso Pai maior, nos enviar. O Consolador prometido, ou seja, a verdade transmitida pelos Espíritos de luz. Porque nenhum homem tem ainda a condição de ser toda a verdade. Porque nós somos falhos. Hoje eu acerto, amanhã eu escorrego. Nós ainda não conseguimos andar firmemente na linha. Nós atravessamos. Então, nós não podemos nos entregar à fala daqueles que são como nós, passíveis de errar e errarão, e se tiverem boa vontade e bom conhecimento, irão se reerguer até o próximo tom. Por isso, nós atribuímos e escutamos aqueles, sim, que podem ser verdadeiros exemplos de conduta aos quais nós não precisamos ter nenhum medo de escutar e seguir, porque eles nunca irão nos decepcionar. E por isso, eles já não vivem fisicamente entre nós, mas estão sempre conosco, através da luz que o amor deles é emanada sobre todos nós. Então, eis o Consolador prometido, eis o consolo trazido como prometido até nós. Gratidão a todos e espero que consigamos com isso fortalecer mais e mais a vontade de cada um em compreender, estudar, aprender cada dia mais as lições que o Consolador nos trouxe. Muito obrigada a todos. Nós é que